Maravilha, bênção. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 em diante. 1 Pedro 1, 13 em diante. Antes da gente ler o texto, vou pedir ao presbítero Antônio Cláudio para orar para a gente, por gentileza. Já tem um microfone aí na sua mão, Antônio Cláudio. Está higienizado. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós te damos graças por essa oportunidade, Senhor, que ouvimos a Tua palavra sábia, a única regra de fé e prática, e sabemos que o Teu Espírito Santo inspirou Pedro a escrever para a nossa edificação, para que andemos mais perto de Ti, Senhor. Nós sejamos não somente ouvintes, Senhor, mas praticantes dessa palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 1 Pedro, a partir do verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O professor e pastor Kevin D. Young, que é professor e pastor do Reformed Theological Seminary, lá nos Estados Unidos, ele escreveu um livro chamado Brecha em Nossa Santidade. E o Kevin D. Young, nesse livro, ele fala sobre esse tema que muitas vezes tem sido esquecido na história da igreja recente. E ele faz uma pergunta no livro, e a pergunta do livro é a seguinte: se a possibilidade da santidade é tão clara na Bíblia, por que achamos tão difícil crer nisso? Se a possibilidade da santidade é algo tão claro na Bíblia, por que nós achamos tão difícil crer nisso? Aí ele vai dizer que um dos problemas, por exemplo, é que nós olhamos para o tema santidade com uma certa crítica a qualquer movimento puritano, como se alguém que desejasse a santidade fosse, na verdade, um eterno estraga-prazeres, né, que tem uma furtiva desconfiança de que alguém em algum lugar está se divertindo. Aí ele diz assim, esse é o problema de quem olha a crítica à santidade, né? Quando alguém fala em santidade, fala, esse sujeito aí está falando de santidade, ele está preocupado que alguém em algum lugar está se divertindo. Não é verdade, isso não é o caminho da santidade, não é isso que Deus deseja para nós. Quando nós falamos da superação pela fé, nós estamos falando sobre a descoberta da beleza de andar com Deus que nos orienta, nos dirige, nos comunica seu próprio ser. E esse é um caminho de santidade. Esse é um caminho de santidade. Pedro, ao escrever essa carta, escreveu para uma igreja que estava vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. Era um momento em que a igreja estava sendo perseguida pelas autoridades do império. As igrejas não podiam se reunir, as autoridades proibiam a reunião das igrejas. As pessoas não podiam nem se reunir nas casas. Se alguém desconfiasse que era um grupo de cristãos que estava cantando naquela casa, ia lá, prendia as pessoas, proibiam elas de se reunir, orar, cantar louvores ao Senhor. O cristão era mal visto na sociedade. A sociedade olhava para o cristão como uma ameaça, porque o império não queria que os cristãos se reunissem. E quando os cristãos se apresentavam como cristãos, as pessoas da sociedade diziam assim, nós vamos sofrer porque vocês existem.
vocês são o mal, vocês têm uma mente que é contrária àquilo que o império deseja, que todo mundo quer. Alguns familiares deixavam de se relacionar porque alguém se convertia à fé cristã. Pessoas perdiam o emprego por serem cristãos. Imagine você viver num lugar, naquela época, em que o próprio governo impedia as igrejas de se reunir. Devia ser terrível. Em que os cristãos eram olhados como uma ameaça na sociedade, devia ser terrível. Deu para perceber a importância dessa carta. Pedro diz: eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão sendo perseguidos. E a maioria dos escritos do Novo Testamento narram esse tipo de perseguição. A igreja sempre sofreu, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas Jesus nos falou que seria assim. No mundo nós iríamos passar por aflições, mas nós vamos sempre superar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais poderoso é o nosso Deus do que qualquer tipo de ameaça. E se Deus é por nós, essa é a palavra que Pedro escreve para eles, convidando o povo para pensar, reavaliar sua caminhada, perceber a presença de Deus e experimentar mudança de vida. Versículo 13, mantenha a sua Bíblia aberta. Pedro escrevendo, diz no versículo 13, começa dizendo: por isso, se ele está dizendo por isso, é porque está ligando com algum argumento que ele usou anteriormente. Por isso o quê? O versículo 12 vai dizer que o Senhor, através da obra do Espírito Santo, nos deu o Evangelho. E o Evangelho, no versículo 12, é algo tão belo que até os anjos querem investigar minuciosamente a beleza desse Evangelho. Por isso, versículo 13, porque o Evangelho de Jesus Cristo chegou aos nossos corações, nossa atitude tem que mudar. Porque o Evangelho chegou aos nossos corações, à nossa vida, a nossa atitude agora é uma nova atitude, nós temos que nos cingir de entendimento. Essa palavra usada aqui, cingir, é porque naquela época, as pessoas usavam essas roupas largas, né? Tipo toga. E quando elas estavam em casa, elas não usavam um cinto, a roupa ficava mais solta. Mas quando elas tinham que sair, trabalhar, correr, fazer alguma coisa, elas colocavam um cinto, amarravam essa toga, para que tivesse mais agilidade, para que ela tivesse mais conforto, mais segurança. Aqui Pedro usa essa figura para dizer para as pessoas que porque o Evangelho chegou na nossa vida, nós temos que amarrar, cingir, tomar uma decisão, arregaçar as mangas do nosso entendimento. Essa palavra entendimento aqui é usada na língua grega para as faculdades intelectuais que dirigiam a conduta de alguém, ou seja, é a reflexão, o entendimento, é a capacidade de raciocinar e decidir. Pedro diz assim: o Evangelho chegou na nossa vida, nós estamos sendo atacados, nós estamos vivendo um momento difícil. Pega o seu entendimento e amarra ele, e conheça a palavra. Pega o entendimento e utiliza isso, para que se alguém pedir razão da sua fé, você possa dizer. Por isso é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus, termos entendimento da palavra. Ela nos ajuda a tomar as decisões, ela nos acalma o coração. Os versículos vão pipocando, vocês já devem ter tido essa experiência. Deus vai nos lembrando do Evangelho, nos momentos que nós estamos sozinhos, nos momentos em que algumas coisas precisamos tomar decisões sérias, o Evangelho vem. Pedro diz: você quer superar? Supere com entendimento. Não é só emoção. Também não é entendimento desprovido de emoção, porque quando a gente reflete, a gente louva, né? Quando a gente pensa, a gente chora, a gente se alegra, né? Como é gostoso quando a gente percebe a mensagem de Jesus e a importância dela para a nossa vida. Daí, nós devemos vencer, superar as dificuldades, em primeiro lugar, usando deste entendimento.
nos fortalecendo nesse entendimento. Segunda coisa, versículo 13 ainda. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Outra característica que faz com que possamos superar momentos difíceis na vida é a sobriedade. É a capacidade de raciocinar com clareza mental. Não é acúmulo de entendimento, é o uso do conhecimento, do entendimento com sabedoria. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Não adianta nada. Não adianta nada. Essa sobriedade, ela toma conta do texto. Pedro vai dizer no capítulo 5, verso 8, Pedro diz assim, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa coerência da sabedoria, essa sobriedade coerente, de alguém que fala assim, não, eu vivo aquilo que falo. Eu vivo aquilo que falo, eu falo daquilo que vivo. Isso é coerência cristã. Isso é sobriedade. Quando você conversa com uma pessoa que não está sóbria, essa pessoa não consegue nem ficar em pé, ela não tem equilíbrio físico. Ela não tem equilíbrio nas palavras, nos sentimentos, ela fala coisas atrapalhadas, ela não tem equilíbrio de raciocínio, ela não tem entendimento. A Bíblia diz que nós não somos assim. A nossa fé não é assim. A nossa fé é uma fé que usa o entendimento com a racionalidade, a sabedoria, as emoções, tudo equilibrado. Por isso que Romanos vai dizer que o nosso culto é um culto racional. E isso agrada a Deus. 1 Coríntios vai dizer que quando um fala na igreja, os outros devem se calar para ouvir. Paulo escrevendo na igreja em Corinto diz assim, não fica falando todo mundo junto não, porque fica uma bagunça, ninguém vai entender. Quer dizer, toda essa beleza da sobriedade é muito bom quando em momentos de muita crise, você ouve uma pessoa que não está gritando, ela conversa, ela dialoga. Ela tem sobriedade. Isso é característica da vida cristã. Quando a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos, andam todas preocupadas com esse momento, algumas falando alto, outras pessoas gritando no meio da rua, não é? Eu já tive a experiência mesmo de ver gente gritando das janelas, gritando igual um louco. Aí você olha para o cristão e ele está sóbrio, coerente, tranquilo. Isso é graça de Deus, não é fanatismo. Eu gosto muito da frase do George Satayan, que diz o seguinte: fanatismo consiste em redobrar o esforço depois de haver esquecido a finalidade. Nós não somos fanáticos, nós somos pessoas equilibradas. Terceira coisa, versículo 13 diz: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Perceba que tem uma palavra muito importante aí. É a palavra inteiramente. Olha que coisa linda essa palavra. Esperai, não parcialmente. Esperai inteiramente, na graça. Esperar inteiramente significa esperar sem reservas. Esperar inteiramente significa esperar de maneira absoluta na graça de Deus. Nós vamos vencer os momentos difíceis não é porque nós somos, porque nós podemos, porque a nossa capacidade, não. Nós vamos superar momentos difíceis porque a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos deu entendimento. A graça de Deus nos fortalece. A graça de Deus nos faz sóbrios. A graça de Deus nos faz equilibrados. A graça de Deus dá segurança na nossa caminhada. Eu espero inteiramente na graça, porque se eu for esperar em mim, eu estou perdido. Se eu for esperar na ajuda de outra pessoa, eu estou perdido, porque maldito é o homem que confia no homem. Eu espero em Deus, na graça de Deus. E Pedro escreve, diz, espera nele. Espera nele. A nossa confiança está nele. E ele fala dessa graça que nós já temos, mas que ainda teremos de maneira completa na revelação de Jesus Cristo. É o que a gente chama de escatologia inaugurada, mas ainda não completa.
O Senhor Jesus já manifestou graça para nós, mas nós ainda temos muito mais graça, glória para conhecer e experimentar em Cristo Jesus. Nós não temos noção da grandiosidade, da graça, da glória de Deus que nos espera. Nós não podemos sequer imaginar a beleza da vida eterna. O cristão, ele se depara, principalmente em momentos difíceis, com uma questão muito, muito incômoda, que é a morte. Mas o cristão tem que olhar para a morte como essa passagem. Essa passagem. Nós não podemos temer o inimigo que já foi vencido por Jesus Cristo. Ele nos garante vida e vida eterna. Paulo escreve isso aos Coríntios, dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê o medo que você impunha sobre os outros? Porque a morte é o salário do pecado. Mas Cristo já morreu por nós e pagou o alto preço para que tenhamos vida e vida eterna. A segunda morte não nos assombra, a morte eterna. E essa morte terrena é um abrir e fechar de olhos. Entraremos na presença do Senhor. Algumas pessoas têm medo de como vão morrer. Ah, bom, aí já é outro detalhe. Isso aí está no coração de cada um. E a minha recomendação pastoral para você: ore por isso. Ore por isso. Chega lá para Deus. Não precisa sair fazendo propaganda, não, né? E não é um assunto muito agradável. Chega lá e fala com Deus: Senhor, olha, deixa eu falar, posso fazer um pedido para o Senhor, se não for incomodar muito? Essa relação com Deus que é Pai, amoroso, gracioso. Pedro escreve: nós vamos superar, vocês vão superar esse momento difícil com entendimento, com sobriedade, coerência, humildade, esperando inteiramente na graça e tendo essa tranquilidade para encarar a vida. Essas coisas são todas maneiras muito teóricas que ele esboça para nós, mas aí ele vai para o lado mais prático, versículo 14. Como ser santo? Qual o primeiro passo para viver essa santidade, experimentar isso no relacionamento com Deus, que me dê força para superar as dificuldades? Versículo 14 diz: resgata a sua identidade. Lembre-se de quem você é. Você é filho da obediência. Nós somos filhos de Deus, Ele nos fez. Portanto, nós não devemos viver como alguém que tem a sua vida conformada, amoldada pelas paixões desse mundo, pela desobediência a Deus. Essa palavra aqui, amoldeis, é a mesma palavra de Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século. É a mesma palavra, não vos amoldeis a essas paixões que vocês tinham antes. Pedro escreve: as antigas coisas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, nós temos uma nova agenda, uma nova dinâmica. Nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, diz a palavra. As paixões, que é a palavra epitimia, no grego, concupiscência, desejo forte, desejo desenfreado, isso não tem mais poder sobre você. Você agora consegue dominar isso em oração, na intimidade com o Senhor. Essa coisa de que, perdi a cabeça e fiz aquilo que eu tinha que fazer, isso não cabe na agenda do cristão, perder a cabeça. A gente ora, clama, pede. O sujeito te fecha no trânsito, no meio da rua, você ora por ele, tem misericórdia, assim, e por você, Nós temos que viver com uma nova agenda. Sabe por quê? Porque essa é a nossa identidade e ela está ligada em Deus. Olha o que diz o verso 15 e 16. Essa nossa agenda está no Senhor, porque Ele é santo e Ele nos chamou para sermos santos. A santidade começa com essa mudança na prática, num procedimento, num estilo de vida, num entendimento, numa aceitação, numa busca inteiramente na graça do Senhor, para que você tenha força para isso. E quanto mais santo, mais perto de Deus, mais íntimo com o Senhor, mais sóbrio você se sente, mais seguro você se sente, e mais você consegue ter uma caminhada bem sucedida no meio das dificuldades, porque você sente Deus próximo. Você sente Deus próximo. Isso é muito bonito. O Senhor resgata Levítico 11, 44 e 45.
Sede santos, porque eu sou santo. O modelo nosso é Jesus. Nosso modelo é o nosso Deus encarnado, que viveu entre nós. Não é um Deus distante, não, é o Deus encarnado. Você quer saber o que é santidade? Olha para Jesus, não olha para pastor, líder espiritual, né, pessoas de oração. Olha para Jesus, nós somos chamados para olhar para Jesus. Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para Cristo, imita Cristo. Ele é o nosso padrão de santidade. Como é que Cristo agia, como é que ele se relacionava, como é que ele levava a palavra de amor aos pecadores. Jesus nos chama para levarmos essa palavra para as pessoas que sofrem, para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Nós vamos superar as dificuldades ao percebermos que não apenas somos guardados por Deus, porque somos seus filhos, mas porque também somos usados por Deus para levar o Evangelho para aqueles que ainda não são filhos e filhas, que estão perdidos, precisando da palavra do Senhor. E nós temos esse amor para com o próximo, e nós vamos nos direcionar até eles, vamos até eles, levando essa palavra de salvação. Quando você chega num ambiente que tem uma mesa só de cristãos, e uma mesa só de não cristãos, você percebe a diferença. A mesa dos cristãos ali reunidos, eles podem estar conversando o mesmo assunto, Copa do Mundo, por exemplo. Copa do Mundo, as duas mesas. Só que aqui não há linguagem torpe, há respeito, há carinho, há brincadeira, há alegria. Muitas vezes você vai chegar na outra mesa, muitas vezes, e vai encontrar coisas terríveis, comentários absurdos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós não fomos chamados para ficar nesse gueto, nós fomos chamados para sentar na outra mesa. E levar para outra mesa, através da nossa atitude, a diferença de quem é sóbrio, amoroso, que compartilha a sua fé. De onde é que você está tirando isso, pastor? Eu? De Jesus. Tudo meu é Jesus. Ide por todo mundo e levar o Evangelho a toda criatura. Senhor, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Assim como o Senhor me enviou, eu também os envio. João capítulo 17. Então nós somos enviados para esse lugar. Então nós vivemos em comunhão com os irmãos na igreja, mas nós sabemos que lá fora, no nosso dia a dia, nós vamos conviver com pessoas que ainda não receberam a palavra do Evangelho. Quem vai levar a palavra do Evangelho para eles? Somos nós. Nós não queremos apenas superar as dificuldades, nós queremos também compartilhar com pessoas que estão na dificuldade o caminho da superação. E o caminho da superação só há um caminho, Jesus Cristo. Só há uma verdade, Jesus Cristo. Só há uma vida, Jesus Cristo. Quem disse isso foi Ele mesmo. Então nós experimentamos a beleza de sermos úteis. Não existe cristão aposentado. Todos nós estamos na missão. Todos nós. Eu só vou aposentar como cristão depois que morrer. Nem depois que morrer, porque aí depois que morrer você vai entrar no céu para glorificar a Deus o dia inteiro e servi-lo. Daí o texto vai caminhar para o fim, e nós caminhamos para o fim com ele. Quando ele diz, se vocês invocam, verso 17, como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui sabendo que fomos resgatados de um fútil procedimento, não pelo ouro e pela prata, mas pela graça de Deus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que pagou o preço dos nossos pecados. Os nossos pecados nos distanciaram de Deus, mas Deus veio em nosso resgate e pagou alto preço para que fôssemos reconciliados com Ele mediante a obra de Jesus Cristo. Ele morreu para que nós tenhamos vida. Ele ressuscitou para nos garantir vida eterna. E Ele nos capacitou para a nossa caminhada pela obra do Espírito Santo dEle. Portanto, sabemos de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Não somos perdidos. Isso tudo foi a graça de Deus que nos alcançou. Tá bom, pastor Leonardo, a frase que tem 3 semanas que o senhor não fala, o que eu levo para casa? Não é? Vou voltar lá ao nosso querido professor Kevin DeYoung.
Se a possibilidade da santidade é tão clara na Bíblia, por que achamos tão difícil crer nisso? É porque ainda não experimentamos os frutos dessa agenda em santidade, na beleza que ela é na Escritura para nós. Quando nós entendemos isso, quando nós nos cingimos desse entendimento, quando nós experimentamos a alegria da sobriedade, quando nós experimentamos a beleza da humildade espiritual de quem reconhece que tudo é pela graça, quando nós nos sentimos firmes na graça de Deus pela obra do Espírito Santo, nós somos fortalecidos com uma força sobrenatural para vencer o mundo com as suas batalhas que todos os dias estão aí diante de nós. Sabe para quê? Para que no final de tudo, Deus seja glorificado. Quando alguém perguntar qual a razão da sua fé, como você consegue, no meio de um momento tão difícil, manter a alegria, a paz, a tranquilidade, você vai dizer, por causa do Evangelho, por causa do Evangelho, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Quer conhecê-lo? Eu posso compartilhar um pouco com você. Que isso seja uma maravilhosa experiência nas nossas vidas para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, protegido, amparado. Muito obrigado por fazermos parte desse corpo chamado Igreja de Jesus, que é tão abençoador. Tem sido ao longo de toda a história e continuará sendo por Tua graça e para a Tua glória. Abençoa cada família aqui representada, cada um que está conosco em adoração, aonde estiver. Proteja-nos, ó Deus, sustenta-nos. Faz de nós um povo com uma mensagem transformadora que venha do Senhor para a glória do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.